Pai, assim como nós No nome entoamos de agora, Jesus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus soberano, um Deus altíssimo, um Deus de misericórdia, Senhor, que nos deu hoje, Senhor, mais um dia para estar aqui na Tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Quero colocar, Senhor, todas as vidas que estão aqui diante do Teu altar, Senhor, pedindo a Tua direção, Senhor, que podemos hoje, Senhor, aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor, e que podemos sair daqui com a certeza, Senhor, que Tu reina, Tu és majestoso, Tu és um Deus soberano, Senhor, sobre todas as vidas que No estão nome aqui de presentes, Jesus. Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, o tema central dessa epístola é a justificação pela fé. Interessante que os judeus estavam dizendo que para que os gentios se tornassem judeus ou prosélitos judeus, eles precisavam passar por aqueles rituais, principalmente o corte do prepúcio, né, a circuncisão. Então Paulo está ali para combater isso. Paulo está ali para dizer que ele realmente é um apóstolo, porque para que eles conseguissem o que eles queriam, eles estavam dizendo que Paulo era um impostor. Muitas vezes foi dito que Paulo era um impostor. Então Paulo vem para autenticar o seu apostolado, né? E para dizer que é com esse objetivo que ele está na obra do Senhor. E é interessante que Paulo trata de vários temas aqui, mas um deles é a incapacidade da lei para justificar o homem. Então, quer dizer, eu tenho falado aqui diversos dias. Por que a pessoa, você conversa aí fora, a pessoa fala, eu também vou para o céu. Aí você pergunta, por quê? É porque eu sou bonzinho, não é isso que eles falam para a gente? Não é isso? Ninguém pode ir para o céu justificado pelas obras da lei. Todos pecaram e foram desqualificados de estar na presença do Senhor. Todos pecaram. Quando eu falo todos, eu estou referindo a mim e a você, e a todas as demais pessoas. Tem até uma coisa interessante, que a gente fala, os bebês ali, o Otto, né? A Isabela não pecaram também, né? Então é o seguinte, você pode ver que daqui a pouco eles vão puxar o cabelo, quando eles notarem que tem umas manhas ali que eles conseguem o objetivo, eles vão fazer a manha mais acirrada ainda, né? E depois os pais vão entrar, né, com o Havaiana ali para dar uma melhorada, mas pecaram também. Então, esse é um dos temas. A morte dos cristãos para a lei. O que quer dizer isso? Que eu não consigo. A lei ela tem um valor e ela não perde o seu valor. Ela é boa. A lei é boa, sempre foi boa e sempre será boa. Não dá para me justificar, não dá para me salvar. Mas é interessante que os cristãos, eles morreram para a lei no sentido de trazer essa condenação, porque eles nasceram em Cristo, então a lei não tem mais o poder de condená-los, porque eles estão vivos em Cristo Jesus. A crucificação lá em 2:20 fala da crucificação do cristão com Cristo. Não é você subir numa cruz igual faz na Indonésia, nas Filipinas, né? Eles vão sempre lá, se pregam numa cruz e ficam ali. O cara bate o martelo, mas ele bate até puxando. Parece que ele bate com medo de machucar muito, né? Isso não serve para nada. Muito pelo contrário. Atrai até o quê? A ira de Deus. Não adianta você caminhar, né? Daqui até Aparecido do Norte, até no Paraná, para dizer que você vai agradar a Deus. Não. Não vai agradar a Deus. Muito pelo contrário. Nós estudamos isso essa semana, não é verdade? Salmo 51, versículos 16 e 17. O Senhor não se compraz em sacrifício, senão eu daria ao Senhor. O Senhor se compraz num coração quebrantado, num coração totalmente pronto para receber a mensagem do Senhor, num coração arrependido. Então, quando nós falamos de crucificação do cristão, é uma união, né, pela fé, que nós morremos com Cristo na cruz e nós nascemos um novo homem em Cristo Jesus. Então nós estamos crucificados com Cristo. Então já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora o modelo de vida meu é todo norteado pela palavra e pelo Senhor. Meus irmãos, depois ele mostra em capítulo 3, versículo 7, a justificação de Abraão pela fé, né? Abraão não foi justificado senão pela fé. Ele creu. Ele creu. Tanto é que ele levou seu filho para ser morto, porque ele creu no Senhor, que assim ele deveria fazer, porque o Senhor assim requeriu dele. Meus irmãos,
nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, de nos relacionar, na verdade, mesmo dentro da congregação dos santos. Imagina Abraão, levanta, pega teu filho, teu único filho, parece até apertando um torniquete, né? Pega teu filho, teu único filho, aí pensa nisso, Henrique, pega teu filho, tua filha, né? Tua única filha, leva, a quem tu amas, leva e sacrifica a mim. Pensa nisso. Então é uma coisa que Deus não tem requerido isso de nós, né? Deus não tem requerido essas coisas de nós hoje. Não nessa intensidade, nesse mesmo modelo. Mas é assim que nós deveríamos viver. Deus em primeiro lugar nos nossos corações. E justamente foi isso que nós aprendemos aqui ontem à noite, né? O texto de Mateus, não foi? Mateus, deixar pai, mãe, filho. Depois ele traz, a lei não traz salvação, capítulo 3, versículo 10, mas condenação. Eu estou só dando um flash do que é a carta de Gálatas, tá? Então a lei, ela não salva ninguém, muito pelo contrário, ela condena. Se você transgrediu em um dos pontos, você está condenado. Então, como nós transgredimos, talvez em todos, né? Nós estamos condenados. O justo vive pela fé. É interessante que a confiança do servo, do verdadeiro, em Cristo Jesus é tão forte, que Paulo ele falava, olha, essa vida aqui para mim, eu vou viver para Cristo. Mas o morrer para mim que é o ganho, o lucro. Então, eu vou viver essa vida aqui. Meus irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos, por que a igreja de hoje não experimenta as coisas que os nossos irmãos aqui experimentaram? Mas por que nós não experimentamos também ter uma vida como os dos nossos irmãos? Por quê? Por isso hoje tem tanta fraude de curas, fraude de programações, para tentar motivar as pessoas a alguma coisa. Eles não precisavam de nada disso. Não tem um culto da vitória aqui, não tem uma tarde da bênção aqui escrita na coisa. Apenas viviam para a glória do Senhor, estavam prontos para morrer por Cristo Jesus. Apenas isso. E é isso que nós precisamos voltar, a simplicidade do Evangelho. E nós estamos querendo argumentar coisas. Meus irmãos, note para você ver o quanto de estratégias tem tido. Se você abrir a internet, você vai ver que tem um pastor que tem 15 formas para você chegar num determinado ponto. Aí o outro tem mais 5 passos para você chegar no outro. Aí você vai na livraria Luz e Vida, ou em qualquer outra evangélica, você vai ver lá 7 passos para chegar ali, 7 passos para ser abençoado. E no final tem até 7 passos para ser como eu, né? Porque o pastor se considera tão bom, ou o escritor se considera tão bom que ele põe 7 passos. Mas nós precisamos de um passo para ser como Cristo. Entregar toda a nossa vida a Ele. E deixar que Ele dirija as nossas vidas. Certo ou não? Então, é isso que nós precisamos aprender, a justificação pela fé. A universalidade do pecado, meus irmãos. O pecado está em toda parte. O pecado atingiu todas as pessoas. Fala lá em 3:22. E nós precisamos notar que o problema é o pecado. Nós temos um problema, o pecado, que nos faz separados de Deus. Então, irmão Pedro, você peca? Peco. E preciso parar, preciso abandonar, preciso deixar, preciso caminhar. Você também deve ser como eu, não é? Então nós precisamos lutar contra o pecado. Às vezes nós estamos lutando contra o irmão, nós temos que lutar contra o pecado. Às vezes nós estamos lutando contra o outro irmão lá de fora, nós temos que lutar contra o pecado. Esse é o problema nosso. Os cristãos são batizados espiritualmente em Cristo. É interessante que eu gosto de trazer, está lá no 3:27. Eu gosto de trazer sempre a figura do batismo nosso aqui nas águas, né? Nós somos mortos, sepultados e ressuscitados em Cristo Jesus. Isso deve ser algo evidente nas nossas vidas. Não adianta falar, eu batizei. Nós precisamos se parecer com Cristo e ter as ações de Cristo nas nossas vidas, né? Essa semana eu fui participar de um aconselhamento e eu não estava conseguindo mais debater. Sabe quando você quer tentar mudar o raciocínio da pessoa e você não consegue? Eu falei, faz o seguinte, veja se é isso que Jesus faria e faça. Aí acabou aquele impasse. É isso que Jesus faria? Então faça. Meus irmãos, essa semana um amigo meu de infância,
ele não é casado ainda, né? Ele perguntou, como é que um casamento pode dar certo? Ele perguntou quantos anos de casamento, eu falei, como é que um casamento pode dar certo? Eu falei, uma das coisas que eu aprendi depois que Cristo entrou no meu coração, foi tentar me anular e fazer com que o outro seja feliz. Não procurar alguém que te faça feliz. Ele falou, olha, você sabe que isso faz todo sentido? Então, muitas vezes, as pessoas não querem essa obra do Senhor nas vidas, não é verdade? Porque o Evangelho é isso, é dor, é morrer, é negar, é se anular. O Evangelho é isso. Por isso que muitas pessoas têm escondido da igreja o Evangelho. Porque quando você prega só o Evangelho, ele não é palatável muitas vezes, né? Para a maioria das pessoas é até uma ofensa, né? E foi também aqui no passado, sempre foi uma ofensa para aqueles que não amam a Cristo. Fala também da adoção dos cristãos como os filhos espirituais, está lá no capítulo 4, versículos 5 a 7. Olha que maravilha. O Senhor pegou pessoas estranhas como nós, que não faziam parte da família, e nos fez filhos. Isso é maravilhoso demais, gente. Se a gente começar a observar o cuidado, o amor e a glória do Senhor em nos amar, é maravilhoso. O amor cumpre a lei, capítulo 5, versículo 14. Meus irmãos, essa é a nossa maior dificuldade. O amor cumpre a lei. Nós não conseguimos amar como deveríamos, não é verdade ou não? Nós temos uma dificuldade terrível em praticar o amor. Nós temos muito mais o desejo de afastar as pessoas do que de amar as pessoas. Então eu queria que você pudesse estar analisando o seu coração, não analise outro nesse momento, mas analise o seu próprio coração. O amor cumpre a lei. Capítulo 5, versículo 16, a importância de andar no Espírito, meus irmãos. Meus irmãos, o que nós temos mais visto hoje é a fraude nos testemunhos, não é verdade ou não? Testemunhos que querem arrombar a mente, o coração das pessoas, dizendo que uma vida mundana é bênção dentro da igreja, né? Nós precisamos ter cuidado. Se nós andamos no Espírito, se nós buscamos o preenchimento do Espírito, como está no versículo 18, enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Como? Cantando hinos, louvores, amando, né? Então nós precisamos andar, porque o fruto do Espírito, ele é diferente. O fruto do Espírito não é aquilo que as pessoas têm mostrado. E eu estou incluso nisso também. Nós não temos mostrado que realmente o Espírito é o que gere, o que gerencia a nossa vida. Meus irmãos, a luta da carne contra o Espírito, essa é grande. Olha, todos nós passamos por tentações. Todos nós. O que é tentação? É chamar você para fazer a coisa errada. Transgredir a palavra do Senhor. Todos nós passamos. Então nós temos que ver quais são os pontos que nós precisamos reforçar as brechas da nossa vida, não é verdade? E lutar todos os dias contra isso. Nós não podemos deixar que, como diz lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, que aquilo venha conceber, gerar e nascer ali o pecado, porque o pecado gera morte. Então tentação nós vamos ter por toda a nossa vida. Uns têm na área financeira, outros têm na área sexual, outros têm na área da mentira. São diversos. Idolatria, tudo. Tudo isso acontece na vida das pessoas, mesmo sendo crentes. A importância dos cristãos levarem a cargas uns dos outros, lá no capítulo 5, capítulo 6, versículo 2. Meus irmãos, olha, nós estamos passando aqui um momento de enfermidade aqui. Essa semana eu estive lá com o Mateus, e é interessante. Você precisa amar o Mateus a ponto de orar por o Mateus. O Mateus está passando pela leucemia, né? Já foi diagnosticado com a leucemia, 22 anos. E é interessante, que o que você mais quer é ficar perto da pessoa, mas não podemos ficar perto dele agora. Ele está com uma resistência muito baixa. Então, quando eu vou visitar, eu falo, Mateus, eu não vou me aproximar de você porque eu preservo a sua vida. Então, não dá para você abraçar muitas vezes a pessoa, mas dá para você orar por ela. Então nós temos que ter cuidado até mesmo na visita. Eu falava isso com a pastora. Pastor, todo mundo deveria fazer aquele curso de capelania, né? Nem que não fosse capelão, só para entender. Você não pode chegar numa pessoa e cumprimentar. Você não pode passar no outro leito e cumprimentar e já tudo. Por amor a essa pessoa, nós não abraçamos essa pessoa. Ela está passando por um momento de baixa resistência, né?
Ela está passando por um momento onde pode acontecer alguma coisa na vida dela. O Mateus está lá, está lutando, está no quarto 10, leito, não sei se 3. Mateus, quem quiser visitar hoje, por exemplo, hoje é das 11 a 1 e depois das 3 às 4, tá? Então você pode ir lá e orar com Mateus. Mas quando chegar, tira a aliança, tira o relógio, lave a sua mão lá na torneira, passa o alquim. Isso é amor. E não chegue perto mesmo assim, que você pode estar convivendo com alguém com gripe, não é verdade? E pode estar passando. Então nós precisamos desenvolver esse amor até nesse ponto de não nos aproximar muito, no sentido de levar algum problema. Nós estamos passando uma luta com o Roberto também, né, irmã? Roberto agora viajou, mas nós vamos ter que tomar bastante cuidado. Se ele passar por alguns tratamentos ainda, teremos que tomar mais cuidado ainda, mas temos que amar a ponto de estarmos realmente orando por ele, todos os dias, e talvez várias vezes ao dia, porque é uma luta grande, é uma luta difícil, né? É uma luta que não há, assim como você definiu o resultado, nós esperamos no Senhor Jesus. Eu estou dando um exemplo da enfermidade, poderia ser qualquer outro exemplo. Mas o que nós vamos falar hoje? O verdadeiro evangelho. Quando a irmã leu o texto, ela leu no versículo 6 da seguinte maneira. A palavra dela falou assim, maravilhai-me, né? Maravilhai-me. O que quer dizer? Ele tá achando bom? Não. Ele está tirando uma, né? Admira-te. Pô, o que aconteceu com vocês? Está chamando a atenção. Que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Meus irmãos, nunca, eu não sei lá a intensidade, que era bastante forte, mas nunca nós vivemos um texto tão atual como hoje. Como hoje. Meus irmãos, as pessoas não querem o evangelho verdadeiro, mas elas querem ser evangélicas. Você entendeu isso ou não? Elas querem ser evangélicas sem o evangelho verdadeiro. Por isso os falsos mestres estão pervertendo o evangelho de Cristo. Ou seja, adulterando o evangelho de Cristo, colocando açuquinha. Quando a gente ia tomar remédio, o que a mãe fazia? Colocava açúcar, às vezes não era? Tempo do Samuel, né? Eu não era nascido ainda, mas colocava açúcar, né? Para poder tomar, né? Estão fazendo isso com o evangelho. O pastor Gerson também não pegou isso não. Mas era assim que fazia para tomar o remédio. O evangelho, como eu disse aqui no começo, ele, para a nossa carne, ele não é nada atrativo. Muito pelo contrário, ele vem para matar a nossa carne. E esse evangelho, ele é bom, perfeito, e ele pode produzir na vida de um homem perdido como eu, salvação. E ele pode produzir na vida de vocês, que eram perdidos também, como eu fui, e salvar. Então ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é a única solução para homens e mulheres que outrora estavam caídos, mortos nos seus delitos e pecados. O evangelho não é uma onda que agora está em moda, não. O evangelho é a boa notícia de Cristo que veio para salvar o pecador arrependido. Então nós precisamos entender que o evangelho não pode ser adulterado. Então o evangelho tem algumas características, o verdadeiro. Primeira, não busca favor de homens e sim de Deus. Versículo 10, porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Meus irmãos, quando você abrir a sua boca, que o Espírito Santo dê uma mensagem a você, para que você pregue o verdadeiro evangélico, você vai ser odiado e não amado. Amado por aqueles que se convertem, mas por aqueles que vão rejeitar o evangelho, você é um mentiroso, você é um impostor, e você, no coração deles, se pudesse, eles executariam você. Então nós temos uma mensagem poderosa, uma mensagem que traz vida e vida em abundância, mas quem pregar o evangelho sofre o quê? Retaliações, perseguições, injúrias e conforme até a morte. Se nós formos para uma região hoje, onde
são hostis ao Evangelho, eles nos matam hoje. Talvez isso chegue a acontecer aqui no Brasil. Talvez, nós não sabemos. Porque como eu estou vendo a caminhada, o dia que o presidente eleito orou, e o tanto que isso foi notícia, que ele não poderia ter orado, o nosso país caminha para isso também, correto ou não? Para perseguição até de morte, quem sabe, no futuro. Não sei se é o futuro bem próximo. Porque se uma oração foi tão agressiva, e o cara que orou está meio adultério, hein? Agora, e se fosse um cara santo mesmo? Se uma oração mexeu tanto com as pessoas, a ponto de sair comentário no jornal, que não poderia ter ocorrido isso, imagina quando nós pregarmos o verdadeiro Evangelho. Nós vivemos um tempo do agradar geral. Você precisa ser politicamente correto. E isto está entrando dentro da igreja. Eu fui num culto uma vez, onde os pastores usam sapatênis e a calça descolada, como disse o irmão ontem, eu gostei do termo descolada, eu não tenho hábito com esses termos não, com aquelas, né? Todo diferente, e eles falam sempre do amor. Como Deus é bom, como Deus é amoroso. É mentira? Não. Não é mentira, não. Mas eles estão colocando que Deus não é um Deus de justiça e nem de ira. E que Deus é um Deus só de amor e que nós podemos continuar com a vidinha. Essa igreja, ela cresce 20% ao ano. Eu fui uma vez, ela tinha, parece que 7 mil membros. No outra vez, eu fui no outro ano, ela tinha 9 mil membros. Depois ela partia para 12.500 membros. Ela tem pista de Cooper em roda do campus da igreja, quadra de vôlei, quadra de basquete, quadra de futebol. As mulheres correm com aquelas calças apertadas e os homens atrás ali, louvando, né, não sei o quê. E tem até luta de ultimate lá. Então é o seguinte, me preocupo com isso, irmã. Me preocupo porque eu tenho visto que os pastores estão buscando favor de homens. Por que eu falo os pastores? Porque quem mais tem, mais é cobrado, correto ou não? Então tem que ser cobrado de cima para baixo, não de baixo para cima. Então nós estamos procurando uma forma de amar a Deus sendo politicamente correto. Isso não existe. Não podemos buscar o favor de Deus. O dia que você falar, olha, Deus me pôs esse texto aqui, mas eu não vou pregar porque eu vou machucar os ouvintes, você está desclassificado para o púlpito. Você não deve aceitar o chamado para pregar o Evangelho. Você, se pregar só o Evangelho, você vai machucar as pessoas. O Evangelho não é politicamente correto. O Evangelho é a verdade, a única verdade que nós podemos nos apegar e que pode produzir em nós. Meus irmãos, ser aceito em todos os lugares, isso é terrível. Hoje nós estamos vivendo a época dos stand-ups gospel, né? Então eu não vou pregar mais, eu vou sentar num banquinho e vou falar coisas legais. Ou então vou fazer graça com o Evangelho, com as coisas de Deus, vou fazer anedotas para que eu possa manter o entretenimento dos bodes. Porque o crente não aceita isso. Só bode que aceita essa tal coisa. O crente verdadeiro ele não consegue suportar esse falso evangelho, esse evangelho que só agrada. Paulo ele deixa claro, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Prega o evangelho, você não encontrará o favor dos homens. Prega o evangelho, você encontrará o favor de Deus. Qual você prefere? Qual que é o objetivo do evangelho? Transformar o pecador. Então eu preciso levá-lo como ele realmente é, sem adulteração. Segundo, o verdadeiro evangelho torna-nos servos de Cristo. Meus irmãos, eu e você precisamos entender uma coisa. Quando o evangelho produzir em mim, eu vou ser servo de Cristo e eu não vou ter mais as vontades próprias. Então agora, para eu tomar uma decisão,
eu preciso submetê-lo ao Senhor. Eu não consigo mais tomar decisão, porque um servo, ou seja, tradução verdadeira, um escravo de Cristo, ele não pode tomar decisão. Olha, nós temos a pretensão muitas vezes, não é maldade às vezes do coração, mas é uma disposição em correr e fazer. Correto ou não? Eu vejo uma pessoa passando mal, eu corro e vou acudir. Correto ou não? Mas nem sempre é a visão de Deus sobre o negócio. Então, para eu fazer o bem a outro, eu preciso orar antes. Se é esse o plano de Deus. Porque de repente Deus está dando um tratamento, eu vou lá e tento tirar o tratamento de Deus. Correto ou não? A Ju tem uma experiência muito ampla na clínica da rua. Ela trabalhou e ela não gostaria de ter parado de trabalhar. E nós até achamos bom, porque achamos que ela ia apanhar a qualquer hora. Porque as pessoas que estão na rua não querem sair da rua. E como ela conversava, tem pessoa lá que é aposentada da Petrobras, não quer sair da rua. Ela quer estar ali. Então é um negócio assim complicado muitas vezes, você achar que é só levar uma comida, levar alguma coisa e acabou. Não é isso não. Não é tão simples assim. Meus irmãos, Paulo declara que não podemos agradar a homens e agradar a Deus ao mesmo tempo. Se somos servos do Senhor, o nosso objetivo é agradar aquele que nos chamou, aquele que é o nosso Senhor. É Ele que nós temos que agradar. Agora, ser escravo de Cristo, talvez para as pessoas aí fora, é uma frase politicamente incorreta. Mas ela é perfeita, porque Ele comprou a minha vida, não com ouro e não com prata, mas com o precioso sangue vertido na cruz do Calvário. E isso deveria ser uma alegria. Eu que estava perdido, fadado a viver a eternidade no inferno, fui justificado por um Cristo perfeito e santo que morreu à cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e eu tenho a convicção de que eu sou salvo nele. Então, ser escravo de alguém que deu a vida por mim, maravilhoso. Isso faz uma analogia com o casamento. Lá em Efésios capítulo 5, diz: mulheres, sede submissas ao homem. O feminismo diz: não aceito essa palavra. Mas as mulheres bíblicas falam: como é glorioso viver esse momento. Eu falo para as meninas, as meninas novas: não casem com homens ímpios, pagãos, que não sejam lavados no sangue do Cordeiro, porque você vai ter que se submeter a ele. Eu sou crente, e ele? Nossa, ele é maravilhoso, faz isso, trabalha, estuda, e aí é crente? Não, só falta ser crente. Então falta tudo. Você está entrando num barco com um furo desse tamanho, você não tem durepox. É um barco com um furo desse tamanho, sem durepox. Por quê? A Bíblia diz que você, cristã, vai ter que viver debaixo da missão do marido. E se ele não é crente, você está enroladinha. Está enroladíssima. Porque se submeter a um homem que ama Cristo é glorioso para uma mulher. Porque no versículo seguinte ele diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então a mulher deve se sentir extremamente amada por Deus em viver debaixo da missão de um marido que, se preciso for, vai dar a vida por ela. E ela vai falar: isso é bom demais, isso é glorioso. Mas aí ela casou com o cara que era quase crente. Olha, ele é 99,9% crente. É totalmente perdido. Não passou pela porta estreita. Ele ficou pertinho da porta, a porta aqui, Jesus. Ele ficou pertinho da porta, 10 centímetros da porta. Mas não entrou? Não. E aí, com o desenrolar do casamento, a mulher vai falar assim: onde eu amarrei minha égua? Que a gente falava lá na roça. Onde que eu amarrei? Por quê? Porque a paixão falou mais e não deixou a razão bíblica entrar no seu coração. Correto ou não? Meus irmãos, terceira coisa que eu aprendo aqui: o verdadeiro evangelho é um encontro pessoal com o próprio Cristo. Olha o que diz o versículo 12:
Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Primeiro, Paulo foi salvo no caminho de Damasco. Paulo não buscou a Cristo, Cristo o buscou. Paulo queria continuar perseguindo cristãos. Até ele tinha cartas ali para quê? Para levar o quê? Cristãos presos. Olha, me dá umas cartas aqui que se eu achar no caminho, me dá o alvará, né? Que se eu achar, alvará de prisão, não sei se é alvará que chama, né? É mandato, né? Me dá um mandato de prisão. Alvará de soltura, né? Me dá um mandato de prisão que se eu achar crente, eu quero prender eles todos. O Senhor o quê? O buscou no caminho de Damasco. E depois o Senhor o levou para o deserto e ali ele ministrou diretamente para ele por 3 anos. Tanto é que ele fala, eu não fui buscar nem Ananias, nem nos discípulos que eram mais velhos que eu fui alimentado pelo próprio Deus. Ele teve uma experiência com o próprio Deus. Meus irmãos, a revelação de Cristo é pessoal para Paulo. Ou seja, a palavra de Deus deve mudar tudo em nós e nos formar de acordo com Cristo Jesus. Meus irmãos, as pessoas estão dizendo que tiveram um encontro com Cristo. Cristo, Ele inunda o coração do crente com o seu Espírito. Meus irmãos, as pessoas pensam que elas batizam e depois, num determinado momento, o Espírito Santo vem. Não. Ele nem batizou ainda, ele já tem nele o Pai, o Filho e o Espírito, se ele se converteu verdadeiramente. O Espírito depois pode fazer coisas com ele? Pode. Mas, a partir de que nós nascemos de novo, isso não acontece dentro do batistério, acontece fora do batistério. O Espírito passa a viver em nós e nos moldar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que às vezes você fala, mas não é possível, não tem toda essa geração evangélica, mas não tem mesmo. Por quê? Pelo fruto você conhece a árvore. Não é questão de você condenar as pessoas, eu não posso condenar o inferno, nem você. Mas a gente pode notar que pelo fruto aquela árvore não é uma laranjeira, né? Ela não produz um fruto bom, né? Ela produz aquelas bolinhas que não servem para nada, cheias de espinho. Então, isso nós podemos detectar, que a palavra de Deus nos mostra isso. Meus irmãos, erroneamente nós dizemos que Cristo é um gentleman, ou seja, um cavalheiro, que ele não arromba o coração. Ele arrombou o coração de Paulo. Ele não é gentleman. Ele tinha um projeto na vida de Paulo. E depois em Gálatas ele confirma isso. O Senhor me chamou antes que eu fosse formado. Assim como chamou Jeremias. Então não existe essa. Deus é o Deus do universo. Ele pode pegar esse banco e fazer dele um crente. Pode ou não pode? Transformar num homem e converter esse homem. Deus tem poder para todas as coisas. E ele foi e buscou Paulo. E nós precisamos suplicar para que ele também nos busque. Se você está aqui dentro hoje, mas não tem um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo Jesus, implore para que isso ocorra. Ah, irmão, mas eu tenho vergonha disso, porque eu já estou há 20 anos na igreja. Não tenho vergonha, eu estava há 38. Eu estava há 38. E um dia, ele me resgatou. Então implore ao Senhor. Ele é o Rei do universo, tem todo o poder. Tem todo o poder para fazer. Ele mostra isso quando nós estudamos, semana retrasada, sobre o barro, o oleiro, e depois o vaso pronto. Ele estava ali e mandou descer a casa do oleiro e falou, olha, assim como o barro quebrou, o vaso quebrou, e eu amassei e fiz de novo, o oleiro fez de novo, assim eu posso fazer com vocês. Então ele é o Rei do universo. E é maravilhoso isso, o cuidado dele sobre a vida daqueles que ele ama. Quarto, o verdadeiro evangelho transforma o proceder do homem, versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Meu irmão diz que ele arrancava das casas homens, mulheres, crianças, e fazendo-os blasfemar contra o Senhor. Às vezes, a gente tem aquela ideia, e muitas vezes da maneira que eu prego, pode ter passado a ideia, que você não pode fugir da perseguição. Você pode,
Eles fugiram. Ó, Paulo, não entra não, vamos esperar aqui, depois você volta e prega. Não é isso que você tem que morrer, agora me mata aqui porque eu quero. Não é isso. Mas ele entrava nas casas e arrastava, e fazia as pessoas negarem a Cristo muitas vezes. Agora, por que ele foi mudado? Por causa do Evangelho. Por que ele foi transformado e que não é mais assim? Porque Cristo verdadeiramente habita nele. Então esse negócio de falar eu sou evangélico e continuar da mesma maneira de viver, isso é uma fraude. Não sei quem é evangélico. Tem umas donas aí que cantam música agora, de vez em quando canta com uns artistas gospel aí. Elas põem até uma blusa mais coisa, né? Mais recatada, né? Aí elas vão lá e cantam Deus de promessa, não sei o quê. Aí quando vai para o show delas, abre o zíper, né? Deixa as coisas de fora e canta lá para o mundo também. É isso que está acontecendo hoje ou não? É o retrato da atualidade, sim ou não? É isso que está acontecendo. Por quê? Porque não tem a transformação do proceder do homem nessa vida. Isso implica o quê? Não há salvação. As pessoas aderiram ao evangelicalismo. Olha, eu sou simpatizante do evangelho, mas eu não sou um deles. Pelo menos devia ser honesto. Certo? Então, eu e você precisamos entender que as obras produzidas no coração de um verdadeiro cristão são diferentes. Ele creu, ele se arrependeu, ele confessou os seus pecados, ele nasceu de novo e agora ele vai após Cristo. O que dizer vai após Cristo? É andar como Cristo andou. Ir após mim, vem após mim, é andar como Cristo andou. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: será que eu tenho realmente um encontro com Cristo Jesus? Será que o que sai da minha boca, o que sai da minha mente e o que sai das minhas ações refletem a glória de Deus? Será que o meu proceder é um proceder de acordo com a palavra de Deus? Essa semana eu tive uma experiência com um empresário, ele é dono de 5 postos de gasolina, numa cidade vizinha. E eu estava falando para ele sobre o pagar impostos. E eu falei para ele, 27% e meio é um preço bastante alto, mas nós devemos pagar os impostos de acordo com o que a lei exige. Ele falou, você está errado, você devia pegar esse dinheiro e então aplicar na obra lá. Eu falei, eu estaria roubando de um lado para aplicar na obra. Eu estaria fazendo errado, pastor Gé. O outro talvez nem ficar sabendo o que eu estava fazendo. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus, o nosso modelo de vida é Jesus, e não fulano e não Beltrano, mas Cristo Jesus. E se Cristo Jesus, ele falou, alguém perguntou, deve ou não um homem pagar imposto? Ele falou, me dá uma moeda. Deram a moeda a ele, falou, de quem é esse retrato aqui? De quem é esses fins? De César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então as coisas espirituais, elas são totalmente sem entendimento para as pessoas carnais. Correto? E depois eu expliquei para ele. Eu falei, eu não poderia me tornar um ladrão numa área para beneficiar a outra. Para que eu subisse no púlpito e pregasse para as pessoas fazerem as coisas certas, eu precisava aplicar na minha vida em primeiro lugar. Não que eu seja perfeito, por favor, gente. Eu estou dizendo de uma experiência que eu tive essa semana, com uma pessoa, e não estou falando que eu sou melhor que você, que eu sou pastor honesto e os outros são desonestos. Nada disso. Eu sou um pastor que ainda peca e precisa ser doutrinado todos os dias pela palavra do Senhor e precisa da misericórdia do Senhor a cada manhã ser renovada sobre a minha vida. E eu, se penso estar de pé, eu preciso cuidar para que eu não caia. Então, eu sou essa pessoa. Mas eu tive uma experiência que foi interessante, porque a pressão, ela vem sobre as nossas vidas. E matematicamente é muito bom, né? Não é verdade ou não? Pega esse dinheiro e dá ali, daqui a pouco você não dá, você já fica com ele, e aí vai, não é verdade ou não? Porque começa assim, né?
Primeiro eu dou na obra, depois você fica com dó de dar na obra. Um erro vai puxando outro erro, um abismo puxa outro abismo. Então, transforma o proceder do homem. O evangelho verdadeiro, eu dou exemplo sempre da carreta ali. Fica em frente ao Euromix ali no asfalto, deixa vir um caminhão carregado, bateu no você, como é que você ficou? Aí você fala, ficou todo destroçado. Aí eu pergunto, e você tem um encontro com o Rei dos Universos e fica sem nenhum sintoma? Quer dizer que se você teve um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é para você ficar totalmente diferente do que você era, não é? Se uma carreta faz isso na gente, imagina o dono do universo. Então, por que hoje nós temos ali 90% de batismo que as pessoas continuam da mesma maneira? Porque não houve conversão antes do batismo. Não é um cursinho que vai fazer batizado. Já viu cursinho para batizar? Eu nunca vi isso na Bíblia. Cursinho não faz crente. O crente, ele faz uma obra do Senhor que o resgata, transforma no crente, ele vem, batiza, e agora ele quer aprender as coisas de Cristo, ele quer chegar cedo no grupo de estudo, ele quer chegar cedo no culto, ele quer chegar cedo na escola bíblica, ele vai perguntar para os irmãos no corredor, irmão, eu não estou entendendo, eu estou querendo entender essas coisas, ele fica apaixonado, né, pelas coisas de Deus. Esse é o discípulo, não é verdade? Que ele é depois formado na convivência com os irmãos. Irmãos, o desejo de congregar está na vida de um salvo. O desejo de cultuar está na vida de um verdadeiro salvo. A fome de Deus é uma das características. Desejo de agradar a Deus em suas ações. Olha, desejo de agradar a Deus. Não é se você faz a coisa certa somente, mas a intenção do seu coração. Eu já fui ativista na igreja. O que é um ativista? É aquele que faz tudo. Ele faz tudo. Ele segura aqui, segura o cara no outro pé, ele segura com a mão, ele assovia, chupa a cana. Ele já foi ativista. Só me trouxe prejuízo. Principalmente para o meu casamento, para a minha família. Não funciona. Não funciona. Deseje agradar a Deus no íntimo do seu coração. Medo de pecar. O cristão verdadeiro tem medo de pecar, porque o pecado é triste, causa dor, causa angústia. O pecado, ele agride, ele transgride a palavra de Deus. Então, isso é uma reverência verdadeira também. É o medo de desagradar a Deus. Irmãos, e o verdadeiro proceder do homem, ele tem um desejo de que outras pessoas sejam salvas, como ele foi em Cristo Jesus. Então, ele vê algumas situações, ele quer levar essa mensagem gloriosa. 5. Está acima das tradições e crenças anteriores. O verdadeiro evangelho está acima das tradições. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, e é interessante, né? Aí o Senhor o salvou, nós vamos ver depois no versículo 15, aí mudou tudo isso. Essas tradições caíram por terra. Meus irmãos, nós fazemos coisa muitas vezes que nós não sabemos nem por que nós estamos fazendo. Foi passado de um para outro. Paulo fala justamente em Gálatas que ele não é muito dedicado a tempos e datas, não é verdade ou não? Nós precisamos nos desprender dessas coisas. Apenas viva para a glória do Senhor. Apenas viva para a glória do Senhor. 6. A salvação é de Deus para o homem, não do homem para Deus. Não é você que quer ser salvo. Você não quer ser salvo. Você está morto. Você está desejoso de continuar no seu pecado. Você está se divertindo com o seu pecado. Mas é Deus salvando o homem. Olha o que diz no versículo 15. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar a seu Filho. Meus irmãos, se você perguntar na rua assim, quem já ouviu falar de Jesus? 100%. Nem quem não for cristão, 100% vai falar que já ouviu. Mas revelar Cristo é diferente. É Deus que revela Cristo nos nossos corações. E aí nós nos quebramos diante dessa revelação. E aí nós nos prostramos diante dessa revelação. E nós desejamos viver como Cristo viveu. Meus irmãos, não há como um homem falido espiritualmente desejar a Cristo. Não há. Por isso há muito equívoco e muito engano nas igrejas, quando fazem aquele negócio. Olha, hoje 20 pessoas se renderam a Cristo Jesus. Então, peraí. Põe uma câmera nas 20 pessoas, aquela aqui, e vamos ver como é que ela vai viver da segunda-feira em diante. Vamos ver se a vida dela é realmente para a glória do Senhor. 7. Há um propósito definido
na salvação do pecador, versículo 16. Para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. O que é isso? O objetivo da vida de um cristão, do nascido de novo, é levar o evangelho às pessoas. O evangelho, ele vai produzir no homem. É Deus, mais uma vez, buscando o homem através do anunciar do seu evangelho. E ele pode usar você para isso e pode me usar. Tá bom? Há um propósito. Deus, para que Deus te chamou? Agora está na onda assim, você não precisa frequentar uma igreja para ser cristão. Não, você não precisa mesmo, você deseja. O bom é que você vai entrar numa igreja que é imperfeita, ainda vai ter que aprender a viver no meio daquele povo, ainda vai ter que glorificar Deus no meio daquele povo. É tudo maravilhoso que Deus faz. Você conhece um crente que não tem vontade de adorar Deus junto com irmãos? Já viu isso? Eu falo que quando eu vou viajar, a primeira coisa que eu olho no Google é onde tem as igrejas. Eu fico mais crente lá fora do que aqui eu acho. Porque é bom, não é verdade ou não? Não é bom? É lógico. Quando a gente está no lugar que a gente está plantado, você sente mais prazer. Mas você não consegue ficar sem os irmãos. E é interessante que você conhece irmãos, que você tem essa alegria de conhecer irmãos que você não conheceria de outra maneira, né? Último. No verdadeiro evangelho há louvor ao Senhor. Versículo que nós não lemos, 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Não glorifique o homem, mas glorifique a Deus pela obra que Deus faz no homem. Então, tudo isso converge em quê? Em louvor a Deus. Se você está sendo usado, por exemplo, que Deus deu um talento para o seu filho, ele aprendeu a tocar piano. E ele hoje louva o Senhor lá no púlpito da igreja, com seu piano de cauda lá tal. Isso tudo deve convergir em louvor a Deus e não ao seu filho. Correto? Ele é apenas um instrumento, sem valor, de barro, um vasinho de barro, que não tem valor, mas que aprove ao Senhor encher com azeite dos céus, para louvor ao Senhor. Certo? Então tudo na nossa vida deve convergir louvor ao Senhor. Então eu não pago imposto porque eu sou bonzinho. Meu coração às vezes pensa, poxa, mas que dinheiro não para o governo? Mas o nome do Senhor tem que ser glorificado nisso. Não é apenas, certo ou não, você fazer a coisa certa. Mas tem que existir louvor a Deus. Tem que existir o glorificar a Deus. Então o povo via Paulo e não glorificava Paulo, glorificava quem? A Deus. Teve um lugar que eles fizeram a cura lá e o povo começou a glorificar ele, né? E ele falou, não, nós somos homens como vocês. Não sei se foi Paulo, se foi Pedro e João, não lembro. Mas não pode, ou se foi Paulo e Silas, eu não lembro. Mas o louvor é dado somente a Deus. Amém? Meus irmãos, nós temos vivido muitas experiências aqui. Nós temos vivido experiências preciosas. Mesmo as mais difíceis, são preciosas e devem glorificar ao Senhor. Amém? Alguma colocação? Algum irmão levantou a mão e eu não vi, eu não percebi. Quer complementar alguma coisa? Quer deixar um versículo? Quer deixar uma frase? Quer deixar uma sugestão? Estamos abertos aí, tá bom? Hoje vai ter apresentação aqui das crianças? Não? Então nós vamos orar a Deus e vamos... Oi, não. Vai deixar um versículo para nós, irmão? Não é para decorar não, né? Às vezes, de repente, pode até ficar bom se decorar. O senhor disse que, em relação a nós precisamos depender de Deus para fazer tudo, até mesmo para ajudar as pessoas, né? Que, de repente, a gente pode estar entrando no tratamento do Senhor, né? Deus está agindo ali, nós estamos impedindo, né? Aí eu lembrei desse versículo aqui de Josafá, né, que nós falamos sexta-feira. 2 Crônica 19, o versículo 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor.
Fez aliança com Acabe? Porque ele fez aliança com Acabe, ele ajudou Acabe, né? E depois... E Acabe convidou, ele ficou todo animadinho, né? E aí, né, foi fazer o que não podia, né? E aí caiu a ira do Senhor sobre ele. Glória a Deus.